James, me confirma se o áudio tá legal, se tá dando pra ouvir bem. O áudio tá legal? Só me manda um joinha aqui pra entender esse áudio. James, me ouve bem? O áudio chega legal? Dá pra ouvir bem? Alguém pode mandar um joinha aí se o áudio tá bom? Joia, boa. Boa, James. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui, ó, para chamar o pessoal para live. Vamos convidar um pessoal para participar, porque esse conteúdo pode ajudar várias outras pessoas. Vou mandar. Ed, bem-vinda, Ed. Mais uma live da nossa série. Oi, Ed, tudo bem? Então vamos dar início ao conteúdo da nossa live. Hoje eu vou falar aqui como construir uma rotina financeira simples e eficiente. E vou falar também sobre alguns comportamentos que levam a gente às vezes a fugir dessa parte financeira, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar na prática como que eu faço, como que a gente pode fazer para ter uma rotina financeira bem eficiente e bem simples, mesmo para quem esteja começando do zero. Certo? Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos começar. Eu sou o Matheus, para quem não me conhece. Sou formado em administração financeira, pós-graduado, especialista nessa área, proprietário da Sabor Sem Limites, uma empresa de refeições congeladas. E eu quero começar com uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá, me conta aí já. Alguém aqui tem rotina financeira? Tem já pré-estabelecido datas, horários, agendado quando é que eu vou fazer tal coisa na minha empresa? Ou a gente vai fazendo conforme dá, na hora que dá tempo, do jeito que vai, eu vou mesmo, vou fora do horário de trabalho, me sento 10 horas da noite para fazer a parte financeira. Já conheci gente assim, hein? Que horas tu faz o financeiro da tua empresa? A hora que eu chego em casa, 10 horas da noite, eu sento e faço o financeiro da minha empresa. Aí a pessoa já está cansada, aí não tem como ser legal, né? Não tem como ser uma coisa tranquila. Mas hoje fiquem tranquilos que hoje nós vamos sair daqui com uma forma prática de como instalar na nossa rotina, como organizar e ter uma rotina financeira eficiente no nosso negócio. Tá? Então vamos lá, fica comigo até o final, que lá no final vai ter uma surpresinha para quem ficar comigo. E eu garanto que a gente vai conseguir fazer isso na prática e vai ficar muito mais fácil, muito mais claro e simples para controlar o financeiro da sua empresa. Agora, graças a ti, já começamos a nos organizar devagar. Mas estamos indo, claro, e com certeza, evoluíram demais. A Ed é uma mentorada minha e da Viviane, onde a gente fez um baita de um trabalho, né, Ed? Faz um feedbackzinho bem curtinho ali, Ed, para o pessoal conhecer o trabalho que a gente fez lá. Foi muito legal. Gabi, bem-vinda, Gabi. Galera, o que eu quero dizer assim, nas finanças é que às vezes a gente senta para fazer a parte financeira e aí começa a dar coceira e começa, que droga, depois eu faço, isso é muito difícil, muito complexo, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes querem fazer coisas mirabolantes na hora de controlar as finanças do negócio, inventar planilhas e relatórios e tudo mais que ficam muito complexos e muito difíceis, antipráticos até de serem preenchidos. E aí eu vou deixando aquilo, como aquilo me tira muita energia, me tira muito tempo, eu acabo deixando aquilo por uma hora que sobra tempo. Só que como eu fujo, nunca vai sobrar, eu vou fugir daquilo eternamente. Então é muito importante que a gente fale sobre como a gente organizar as finanças da nossa empresa de uma forma que ela seja simples, eficiente e que a gente consiga entrar e botar ela já na nossa agenda. Bom, eu vou parar uns minutinhos, agora eu vou fazer isso aqui, vou cuidar dessa parte, daquela outra, vou gerar um relatório e vou acompanhar para mim tomar as melhores decisões, tá? Porque mesmo que a gente não goste de cuidar da parte financeira da nossa empresa, a parte financeira é que ela seria como o coração do nosso negócio, né? Então eu preciso dar uma atenção para ela. Eu não
posso deixar o meu negócio parar, não posso deixar colapsar essa parte e só olhar para isso depois que já não tem mais saída e não tem mais solução. Se eu tiver um financeiro simples e organizado, eu já consigo tomar ótimas decisões para o rumo do meu negócio, fazer ele crescer e fazer ele se desenvolver. Tá? Então, aproveitando esse gancho aqui, quando muitas pessoas criam essas coisas muito mirabolantes, até uma forma de eu criar um mecanismo onde eu mesmo fuja de tão difícil que é controlar aquilo ali, tá? Eu vou trazer hoje para nós, antes da gente entrar no passo a passo prático, que eu vou mostrar até o final, então fica comigo, eu quero trazer uma frase do Tony Robbins, que ela fez muita diferença na minha vida e eu carrego ela até hoje como um mantra e um princípio meu. Que ela diz o seguinte: para quem não conhece o Tony Robbins é nada mais nada menos que o maior treinador comportamental deste planeta Terra, tá? Eu tenho um livro dele aqui, do Tony Robbins, Poder Sem Limites, que fala sobre PNL e é um livro muito bom, tá? Não é um livro simples, não é um livro fácil de entender, é quase uma bíblia assim para ler ele. Mas como eu fiz um curso chamado Practitioner, ou seja, praticante em programação neurolinguística, eu consigo ter um pouco mais de facilidade para compreender, porque nesse livro ele ensina como fazer as dinâmicas e como aplicar em outras pessoas e em si mesmo os conceitos da programação neurolinguística. Então a frase que eu tenho e que eu trago do Tony Robbins para mim é: a maioria das pessoas faz mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer. Eu vou repetir a frase. A maioria das pessoas faz mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer. O que isso quer dizer na prática? Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês entenderem o que isso quer dizer. Vamos pensar assim, o que seria evitar a dor? O que me causa dor? Dor me causa aquilo que eu quero evitar fazer, eu não quero fazer, eu quero evitar. Mas o que me traz prazer? Por exemplo, eu vou trazer exemplos práticos aqui. Eu quero emagrecer. Eu quero ter um corpo sarado, eu quero ir para academia, eu quero fazer. Esse é o meu prazer. Eu quero muito ter um corpo sarado. Qual que é a dor aqui? A dor é eu ter que me alimentar de uma forma correta, ou seja, eu vou ter que fazer uma dieta. O que mais que eu preciso fazer para ter um corpo sarado? Eu preciso ir à academia ou fazer algum tipo de atividade física. Então, assim, o que aqui ele diz? Como a maioria das pessoas fazem mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer. Ou seja, eu quero ter um corpo sarado, eu quero ter um corpo magro, eu quero um corpo bacana, mas o esforço de ter que me alimentar regradamente, ter que me alimentar de uma forma controlada, com uma dieta, ter que ir à academia todos os dias. Eu não gosto de ir na academia. Então, assim, eu faço mais esforço para evitar comer direitinho, eu faço mais esforço para evitar ir na academia do que o esforço de realmente buscar o corpo que eu quero. Eu não sei se vocês conseguiram entender, eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender. Eu quero passar numa prova, eu quero passar num vestibular. Muitas pessoas têm o sonho de passar no vestibular. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. Esse é o meu sonho, esse é o prazer que eu busco para mim. O dia que eu almejo ver o meu nome na lista do vestibular como aprovado. É isso que eu quero. Mas qual é a dor? O que eu preciso fazer para ter o meu nome numa aprovação de um vestibular desses? Eu preciso estudar durante bastante tempo, eu preciso da disciplina de fazer isso todo santo dia e eu preciso do hábito de fazer isso constantemente e repetidamente. Ou seja, eu fujo de estudar. Mas só hoje eu vou sair com meus amigos. Só hoje eu não vou estudar. Amanhã eu estudo o dobro do tempo. Então, assim, as pessoas fazem um esforço muito maior para evitar esse tipo de processo, porque a dor é o processo que a gente leva até chegar ao nosso resultado, né? É assim que funciona com qualquer coisa. Eu tenho uma empresa, qual é o sucesso da minha empresa? É a dor do processo diário. Qual é a dor do processo diário? Eu queria também ter uma empresa muito bem administrada financeiramente, onde eu conseguisse ver os recursos, onde pudesse crescer e tudo mais. Qual que é a dor? Eu não acompanho o financeiro da minha empresa, eu não sei se a minha empresa está crescendo, eu não sei se eu estou indo para o lugar certo. Então a dor que o Tony Robbins se refere aqui é a dor do processo da disciplina, do processo do hábito, da constância de fazer até que eu atinja o meu resultado. Porque por mais que eu queira um corpo sarado, por mais que eu queira passar no vestibular, por mais que eu queira melhorar o financeiro da minha empresa,
Isso não vai acontecer no estalar de dedos, isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu vou ter que me habituar e ganhar e ter um processo novo, um hábito novo. Tá dando para entender? O pessoal tá compreendendo qual que é a essência dessa frase do Tony Robbins? A maioria das pessoas fazem mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer. Eu sei que pode ser meio complexo, meio pesado, mas alguém me dá um ok aqui e me diz se está conseguindo compreender ou se quer que eu dê mais algum tipo de exemplo aqui sobre essa frase. Essa frase, eu digo que para mim ela mudou minha vida porque eu sempre procurei, depois de ler ela, me apaixonar muito mais pela dor do processo do que pelo resultado em si. Porque o resultado só vai vir a mim se eu suportar as dores do processo. Então eu fiz um processo contrário aqui. Eu me apaixonei pelo processo, me apaixonei por passar pela dor do processo, porque o resultado ele é pura e simples consequência de um esforço de quem faz o que precisa ser feito. Deu para entender? Isso, estou compreendendo. Falou tudo. Grande, Ângelo. Como é que tá, meu amigo? Tudo certo? Galera, então essa frase para mim ela se tornou um grande mantra, tá? Eu gosto muito dessa frase, eu lembro ela seguidamente. Sempre que eu enfrento uma dificuldade, eu lembro dela. As pessoas fazem mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer. Certo? Então vamos adiante aqui. O que eu quero passar hoje para nós aqui? Como a gente montar essa rotina simples, porém muito eficiente para a gente começar a acompanhar o financeiro da nossa empresa e poder tomar as melhores decisões dentro do nosso negócio, tá? Então é muito importante que eu tenha em mente, certo? Se eu já tenho um sistema na minha empresa, o que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar ele para mim gerar os relatórios e poder visualizar as coisas que eu preciso. Se eu ainda uso uma agenda, eu preciso ter os dados registrados nessa minha agenda. Se eu uso uma planilha de Excel, eu preciso alimentar essa minha planilha de Excel, tá? Essa é a dor do nosso processo, até que o hábito se instale e isso fique uma coisa rotineira e uma coisa muito mais simples para nós. Então, o que eu preciso, tá? Quem tem um sistema, usa o sistema. Quem tem uma planilha, usa uma planilha. Quem tem uma agenda, use uma agenda, certo? Eu tenho um caderninho, use o seu caderninho. Domine o seu caderninho e depois a gente vai aprimorando. A gente aprimora para uma planilha, de uma planilha a gente vai para um sistema mais robusto. E assim a gente vai também aprendendo a lidar com o crescimento do nosso negócio, certo? É assim na nossa empresa, é assim na nossa vida, não muda. É exatamente a mesma coisa. Se a gente se apaixonar pelo processo, porque é o processo que traz o resultado para nós. Lembra na live passada que a gente falou sobre a construção do pensamento? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação e ação traz o nosso resultado. Então começa lá no nosso pensamento. Se eu penso, eu materializo, certo? Então se eu mudo a qualidade dos meus pensamentos, eu mudo os resultados que eu tenho. Se eu me apaixono pelo processo, o resultado é pura consequência, tá? Então não existe sorte aqui, existe trabalho duro, porém trabalho inteligente. Certo, galera? Então vamos lá. O que é importante eu dominar no meu negócio para mim ter um financeiro organizado? Eu preciso ter em mente tudo aquilo que entra, todas as entradas que entram na minha empresa, todas as receitas que eu tenho, certo? Eu posso observar isso através do meu caixa físico, como quando entra dinheiro, papel moeda, ou eu posso acompanhar também pelo extrato da minha conta bancária, tá? Então é muito importante que eu tenha em mente tudo o que entra na minha empresa e tudo aquilo que sai, tudo aquilo que me gera despesa, tá? Então é muito importante essas duas coisas. Eu preciso saber o quanto entra e o quanto sai. Eu preciso dominar essa parte. Por que isso é muito importante, galera? Porque às vezes eu vendo um produto, um serviço ou uma mercadoria num cartão de crédito. E se eu não tenho antecipação desse dinheiro, eu vou receber esse dinheiro só daqui 30 dias, tá? Então eu tenho esse dinheiro já aprovisionado, eu tenho uma entrada de caixa futura, mas esse dinheiro ainda não está disponível para mim, tá? Por isso é importante que eu domine aquilo que entra e aquilo que sai, tá? Então eu sabendo tudo que entra e tudo que sai, eu consigo acompanhar o meu saldo de caixa. Eu consigo acompanhar o meu saldo para que eu não fique com caixa negativo, para que eu não use cheque especial, porque tudo isso são ladrões do lucro, né? Lembra, a gente já comentou em lives anteriores aqui, tudo aquilo que corrói o nosso lucro são tarifas,
são despesas, cheque especial, rotativo do cartão de crédito, isso tudo é dinheiro que vira fumaça, tá? Então assim, ó, vamos lá. Entradas de dinheiros eu preciso acompanhar, saídas de dinheiro eu preciso acompanhar. Eu tendo essas duas informações, eu acompanho o meu saldo bancário, tá? O meu saldo de caixa. E outra coisa que é extremamente importante eu ter em mente são as contas a pagar e as contas a receber, certo? Então assim, ó, tudo que entra é aquilo que entrou na semana, aquilo que entrou no dia, aquilo que entrou no mês, certo? Que nem eu comentei, se eu fizer no cartão de crédito, só daqui 30 dias esse dia vai entrar. Esse dinheiro eu vou controlar aqui nesse último ponto, contas a pagar e contas a receber, tá? Então eu tenho um controle de caixa com o meu saldo em conta, é muito importante que eu tenha isso, e também junto com isso controlar as entradas e saídas futuras. Porque assim eu consigo me programar e eu consigo tomar melhores decisões sobre algum investimento, sobre alguma retirada de caixa, sobre alguma compra, alguma aquisição para a minha empresa, tá? Então, se eu já domino as minhas entradas e saídas futuras, eu já consigo prever, olha, eu vou receber tanto no mês que vem, mas eu já tenho aprovisionado e já sei que vai sair tanto, então eu não posso me comprometer com essa compra desse equipamento, com essa compra desse produto ou, enfim, qualquer investimento que eu queira fazer na minha empresa nesse próximo mês. Então eu posso programar isso para mais tarde, eu posso programar essa compra com algum parcelamento, com prazo de pagamento maior. Enfim, eu tendo essas informações eu consigo tomar uma decisão embasada e baseada em dados, certo? Eu não vou tomar essa decisão baseada em não, eu vou comprar, me dá aqui parcelado, depois eu vejo. Não, porque pode chegar na hora do eu vejo e eu não ter saldo em caixa para cobrir essas despesas, tá? Então, um problema que seria facilmente resolvido com dados e uma decisão tomada em um processo, claro, financeiro, eu acabo fazendo ela virar uma bola de neve e com esse erro, com essa falta de projeção, eu acabo tendo que entrar às vezes em cheque especial, crédito do rotativo, e é algo que não é saudável e não é bom para o crescimento e o desenvolvimento da minha empresa. Certo? Ficou claro até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade e pode perguntar, tá? Então a gente viu aqui controle de entradas, saídas, saldo de caixa e contas a pagar e receber, tá? Então a gente está falando de controle de caixa e fluxo de caixa. Essas duas ferramentas, elas são essenciais e vitais para qualquer tipo de tomada de decisão no nosso negócio. E quem tiver isso em mente, quem tiver controlando esses 4 pontos aqui que a gente falou, já vai estar à frente de muitas empresas, da grande maioria das empresas. Várias pequenas empresas cometem esse erro e trabalham na parte financeira embasada em achismo, tá? Então, galera, esses 4 passos são muito importantes. Agora vamos lá, tá, mas como eu faço isso? De que forma eu faço isso? Como eu chego lá? Calma, nós vamos construir isso juntos ainda hoje. Então, a gente tem em mente agora esses 4 passos que são muito importantes a gente saber e acompanhar, tá? Então, vamos lá. Como eu faço isso? Qual seria a rotina para mim ter esse financeiro nessa forma básica, porém eficiente e que já me facilitaria a tomada de decisão? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, mas esse exemplo pode ser adaptado para a realidade de qualquer um, tá? Eu vou botar dias da semana, inclusive, mas a pessoa pode adaptar como achar melhor. Então vamos lá, na segunda-feira, chego na empresa na segunda-feira, o que eu vou fazer? O que é mais importante eu ter em mente aqui? Segunda-feira, cheguei na minha empresa, eu vou conferir o saldo do caixa da minha empresa para essa semana. E vou revisar as contas a pagar e a receber desta semana, certo? Então, assim, para que a gente não tenha algo extremamente mirabolante, mas eu vou ter que fazer isso do mês inteiro, de um trimestre, de um semestre. Não, a gente vai dividir isso em micropassos, ou seja, micropassos, algo que me tome muito pouco tempo, tá? Então, isso eu vou fazer, eu vou sentar na segunda-feira e isso vai me tomar 15, 20, 30 minutos, talvez no começo, até eu ter o hábito e o costume de ver isso e até que isso se torne uma coisa mais simples. Então, vamos lá. Segunda-feira eu chego, eu sento na minha empresa, eu vou conferir o saldo do meu caixa
e revisar as contas a pagar e as contas a receber desta semana, certo? Isso já vai me facilitar bastante. Se eu tenho dinheiro já para enfrentar essa semana, se eu não tenho, se eu preciso aprovisionar, o que eu posso fazer? Posso comprar o que eu queria comprar, não posso comprar, já vai me facilitar e vai me facilitar muito, tá? Então esse é o primeiro grande passo. Segunda-feira, conferir o saldo e revisar contas a pagar e a receber. Na quarta-feira, vamos lá, quarta-feira, o que eu vou fazer? Na quarta-feira eu vou atualizar a minha planilha ou o meu sistema, no caso de quem já tem uma planilha ou um sistema. Eu já com esses meus dados de segunda, terça e quarta e a projeção de quinta e sexta, eu já vou alimentar o meu sistema. Tá? Para quem já não tem esse hábito, já vamos começar a criar esse hábito. A gente vai instalando esses processos na nossa rotina até que isso se torne um processo simples. Veja, a gente dividiu esse processo em um microprocesso semanal. Tá? Então, eu tendo isso em mente, fazendo esse processo semanal, quando isso estiver muito fácil, muito simples e muito claro para mim, eu consigo estender isso daqui a pouco para 2 semanas, para 1 mês, e eu consigo fazer essa revisão toda 1 ou 2 vezes no mês todo, tá? Acompanhar é importante que a gente acompanhe, mas alimentar essas coisas é importante que a gente revise isso com bastante frequência para a gente ter a nossa base de dados sempre atualizada e um relatório mais fidedigno para a nossa tomada de decisão. Certo? Então, quarta-feira, alimentar as nossas planilhas ou os nossos sistemas, tá? E na sexta-feira, eu vou revisar aquilo que aconteceu na minha semana, vou ver se aquilo que eu pensei, aquilo que eu projetei deu certo, se realizou, e eu vou planejar a semana seguinte, tá? Veja que isso é um processo simples e não é para ser uma coisa demorada, uma coisa complicada, muito difícil, tá? Isso é para que a gente consiga instalar o hábito de manter esses processos na nossa empresa. A gente está falando aqui de um processo bem simples, porém muito eficiente, que vai ajudar e muito na nossa tomada de decisão. Então, na sexta-feira eu vou revisar aquilo que aconteceu na minha semana e vou fazer um planejamento já para a minha próxima semana. Na minha segunda-feira, de novo, eu volto, confiro o saldo do meu caixa, reviso as contas a pagar e receber desta semana. Na quarta-feira eu atualizo as minhas planilhas ou o meu sistema. Na sexta-feira eu reviso o que aconteceu nessa semana e eu faço um planejamento para a semana seguinte. Certo? Tá dando para entender aqui? Tranquilo, pessoal? Isso a gente dividiu num micro processo semanal, tá? Agora eu vou falar aqui também sobre o mês. O que é importante que a gente faça para o mês, tá? Então, assim, virei esse primeiro mês, fiz isso durante 4 semanas, virou o mês. O que é importante que eu olhe agora para o mês que passou? Então, vamos lá. Vou botar aqui, no primeiro dia útil eu vou fazer o fechamento do meu mês anterior. Ou seja, eu vou pegar minhas 4 semanas e vou agrupar elas e fazer o fechamento do mês. Vou pegar todas as entradas, todas as saídas, vou ver o meu fluxo de caixa daquele mês, vou saber se eu fiquei com lucro, se eu fiquei com prejuízo, se eu atingi meu ponto de equilíbrio, sim ou não, tá? Então, a gente fazendo esse processo semanal, quando a gente termina o mês, a gente só soma as 4 semanas e fica muito fácil de fazer o fechamento do mês. Não se torna mais uma tarefa onde eu sente e fique uma tarde inteira fazendo, uma manhã inteira, um dia inteiro fazendo, porque é muito complexo, com uma montanha de papel e nota para mim ter que fazer tudo isso. Tá? Então, com poucos minutos, 3 vezes na semana, eu consigo manter isso muito mais calmo, muito mais tranquilo e fechar o meu mês com uma ideia muito mais clara e muito mais eficiente, levando muito menos tempo do que eu levaria fechando um mês inteiro. Então, vamos botar aqui lá pelo dia 10, tá? 10º dia útil do mês, vamos botar assim. Eu vou fazer uma análise dos meus números. O que dá para ajustar? O que isso quer dizer? Eu vou olhar para o meu mês anterior e vou procurar gastos ou despesas que eu não precisaria ter tido. Ou seja, eu vou estar sempre controlando o meu financeiro de forma eficiente e controlando gastos supérfluos. Por exemplo, tal dia eu acabei gastando com um determinado produto, determinada coisa, e isso acabou ficando no estoque, acabou que eu não vendi, não precisava, eu comprei mais do que eu vendo no estoque, eu vendo 5 por mês, vendo 50 por mês, e comprei 100 unidades, tenho estoque para 2 meses. Então eu vou passar a controlar e vou começar a melhorar a gestão do meu negócio. Vocês estão acompanhando? É simples ou não é simples? Isso tudo a gente pode deixar já previamente agendado num planner, numa agenda,
enfim, para que a gente faça isso sempre nessas datas, isso consuma o mínimo de tempo possível da gente, que a gente já sente sabendo o que precisa ser feito, desenvolva aquela parte, levanta e está liberado, e vamos fazer as outras tarefas da nossa empresa, porque às vezes tem bastante demanda para a gente fazer. Então basta a gente se programar, a gente agendar e deixar isso já certinho. Todo dia eu vou fazer isso, essa parte, nesse tempo, nesse horário. E cada vez isso vai ficando mais simples e mais fácil. E a gente vai melhorando cada vez mais a gestão prática do nosso negócio. Então, primeiro dia, fecha o mês anterior, pega todas as entradas e saídas e eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo, tá? Lembrando que isso é um regime de caixa, existe o regime de competência e o regime de caixa, tá? Isso para o regime de caixa ficaria muito simples de fazer. 10º dia útil, analisa os números, vê o que dá para ajustar. Se eu tenho algum gasto supérfluo, eu posso cortar ou não, ou esse mês foi joia, vou continuar assim. E na última semana do mês, o que eu vou fazer? Eu vou planejar o mês seguinte. De que forma? Eu vou fazer projeções de vendas baseando-se nos meses anteriores, baseando-se no mesmo período do ano passado, quando eu já tenho esses dados. Por isso que é muito importante eu ter esses dados anotados e ter esses dados claros. Imagina eu fazer uma projeção para o meu próximo mês, olhando para os últimos 3 meses, olhando para o mesmo período do ano passado, fica muito mais fácil eu projetar esse mês. E eu dizer, existe uma tendência de o faturamento nesse mês ser em torno de 10 a 15% do que foi nos últimos 3 meses, pelos dados que eu tenho do meu registro aqui. Então fica muito mais simples, muito mais fácil e eu tomar essa decisão. Vamos dizer, eu vi aqui que nesse próximo mês há uma grande chance de eu ter uma diminuição do meu faturamento baseando-se nas projeções passadas dos meus dados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu não vou comprar, não vou fazer uma aquisição, não vou entrar em nenhum financiamento, não vou fazer um empréstimo para esse mês. Por quê? Porque o meu faturamento vai ser menor, logo a minha lucratividade tende a ser menor. Então quanto mais dados eu tiver, mais inteligente começa a ser as minhas decisões, tá? Então, esses são os passos que eu tenho para passar para vocês, e quem dominar essa parte, que é extremamente simples e que a gente organizando na agenda e fazendo em poucos minutos, nas vezes que a gente precisa, eu vou ter um financeiro muito bem estruturado e muito bem embasado para a minha tomada de decisão. Com planejamento tudo fica mais tranquilo, o problema é quando não há planejamento e tudo vira uma correria. Exatamente, Jim, exatamente. Tem uma frase do King Williams, que é o pai das irmãs Williams, as tenistas irmãs Williams, que ele diz assim, quem falha em planejar, planeja falhar. Essa frase é sensacional. Às vezes ele diz, quem falha em planejar, planeja falhar. Né? Então, tendo um planejamento bem simples, um passo a passo bem simples, eu vou conseguir tomar ótimas decisões do meu negócio. Tá? E quem conseguir dominar essa parte, conseguir fazer essa parte, vai estar à frente de muita gente lá na frente. Certo? Então, essa é a rotina que eu tenho para passar para vocês. Na segunda-feira, conferir o saldo do caixa, revisar as contas. Na quarta, atualizar as planilhas. Na sexta, revisar o que aconteceu na semana. Ao final do primeiro mês, no primeiro dia útil, fechar o mês anterior. 10º dia útil, analisar os números, ver o que eu posso melhorar ainda nas finanças do meu negócio. E na última semana, planejar o mês seguinte, baseando-se nos dados que eu tenho. Certo? Então coloca isso na agenda, faz disso um compromisso de 3 vezes por semana e 2 vezes no mês, e o planejamento vai estar muito bem estruturado. Pode repetir a frase sobre planejamento? Claro, essa frase é do King Williams, pai das irmãs Williams, das tenistas, e ele dizia, quem falha em planejar, planeja falhar. Essa frase é sensacional, eu gosto muito da frase dele. E eu sou um planejador nato, eu gosto muito de planejamento, não é à toa que eu sou da área da administração, né? Então eu faço muito jus a essa frase do Sr. King Williams, certo? Junto com o mantra que eu passei no início da live aqui do Tony Robbins, né? Onde a maioria das pessoas fazem mais esforço para evitar a dor do que para buscar o prazer, né? Eu, no meu processo de desenvolvimento, que já tem aí uns bons anos desde que eu comecei a estudar e abrir o meu negócio, eu tenho ela como um mantra e eu passei a me apaixonar pelo processo
e não pelo resultado, porque o resultado é a consequência do esforço, é a consequência da disciplina, a consequência da minha capacidade de fazer o que precisa ser feito. Certo, galera? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui, pode fazer a pergunta, tá? Vamos lá. Então, conforme eu falei ali, quem usa a planilha segue na planilha, quem usa a agenda segue na agenda, quem já tem um software da parte financeira, um ERP que controla a sua empresa, alimenta o seu ERP, certo? E galera, quem quer melhorar o financeiro do seu negócio, quem quer melhorar essa parte comportamental, processual de como fazer a gestão do seu negócio, e precisa de ajuda e não sabe por onde começar, toda quinta-feira eu vou estar aqui no Instagram e eu vou fazer uma live. E toda quinta-feira eu vou trazer um assunto sobre gestão financeira. E nessa série que a gente está agora, eu sempre vou trazer baseando-se em comportamentos, como as pessoas agem em relação a isso e fogem pelo seu sistema de crença, enfim. Certo? Então toda quinta-feira me acompanha aqui no Instagram. As lives não vão ficar gravadas aqui, não vão ficar no meu feed, tá? Então é importante que a pessoa assista ela ao vivo. Na quinta-feira, ao meio-dia, eu vou estar aqui falando de novo com vocês. E quem quer evoluir o seu negócio, quem quer um atalho, quem quer evitar passar por algum erro, algum percalço, alguém que não tem o tempo necessário de fazer isso e precisa de ajuda e quer contar com alguém para te pegar pela mão e te ajudar nas finanças do teu negócio, te ajudar a entender por que tu faz as coisas que tu faz e do jeito que tu faz, eu falo agora que existe uma mentoria chamada Arquitetura do Lucro, onde eu vou te pegar pela mão e vou te dar um passo a passo de como organizar o teu financeiro da tua empresa, de como planejar o futuro e de como a gente criar os processos, como a gente criar o passo a passo para a gente alcançar o resultado desejado, certo? Então, quem precisa de ajuda, quem acha que precisa de uma mentoria, me chama no direct e eu vou te mostrar e vou te explicar exatamente como funciona, como eu posso te ajudar através da mentoria, a Arquitetura do Lucro, certo? Então, se tu ficou com alguma dúvida em relação ao tema de hoje, se tu ficou com alguma dúvida em relação à mentoria, a Arquitetura do Lucro, me chama no direct, deixa a tua pergunta e a tua pergunta vai ser respondida, tá certo? Então, eu quero hoje agradecer de verdade todos que passaram por aqui, todos que participaram da live de hoje. Acho que foi um assunto bem interessante, bem bacana, né? Vou repetir a frase do Tony Robbins aqui para quem quiser anotar e levar ela para a sua vida, porque ela faz muito sentido. E a frase é: a maioria das pessoas fazem mais esforço para evitar a dor do processo do que para buscar o prazer do grande resultado. Certo? Galera, então, o meu muito obrigado a todos que participaram da live de hoje. Na quinta-feira que vem eu vou estar aqui e se tu tiver alguma dúvida, me chama no direct, bota em alguma postagem minha e a tua dúvida vai ser respondida, certo? Gestão financeira não precisa ser complicada, ela precisa ser aplicada. Na quinta-feira, meio-dia, vou estar aqui de novo com vocês, certo? Uma ótima quinta, uma boa tarde a todos e até lá.